Agora falando sério, eu brinco bastante, eu acho que isso é bom pra gente descontrair também, até porque a gente me atrasei um pouquinho, mas esse é um assunto sério, tá? Lidar com a nossa família, lidar com as pessoas que são importantes, que são caras para nós, não é algo que sempre é fácil, não é algo que sempre é simples. Depende muito da família onde você vive, né? Da criação que você teve. Cada um tem o seu próprio processo. Não existe necessariamente um padrão para isso, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês na medida do que eu puder, na minha experiência como professor e como terapeuta também, daquilo que as pessoas que viveram a jornada junto conosco vivenciaram também, tá bom? Vamos lá. Dentro da dentro do primeiro nível de uma das ferramentas que eu ensino, que é o Reiki, bem-vinda, Rose. Eu falo sempre uma coisa para as pessoas, que é para elas tomarem a atenção com o que elas estão compartilhando com as pessoas próximas. E isso não é para você sair mentindo, para você sair ocultando o que você está fazendo necessariamente, tá? Senão aí vão realmente achar que você entrou em algum tipo de seita. Não é esse o ponto. O ponto é você contar para a pessoa uma transformação que você está começando a ter antes de você concluí-la e você poder ter o seu processo sabotado. Claro, desde que isso seja bom para você e bom para as outras pessoas, né? Se você perceber que é ruim para outras pessoas, é importante que você considere também. E por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas já fizeram cursos comigo, né? E assim que saíram do curso, chegaram em casa. Isso aconteceu, infelizmente, isso aconteceu com um adolescente. Faz bastante tempo já, quando eu dei o curso para esse adolescente. Que ele estava tão feliz, ele estava tão alegre, tão animado. E a mãe dele estava super animada também, super empolgada com o processo, porque ele era um jovem retraído, que ficava olhando muito para dentro apenas, que não conversava muito com as outras pessoas, que se sentia de alguma forma inferiorizado por conta do meio onde ele estava, né? E aí ele saiu do primeiro nível do reiki que eu ofereci para ele, né? Junto com eu fiz uma turma de adolescente naquele momento, né? Ele saiu tão feliz, mas tão feliz. Ele saiu falando para a mãe dele: mãe, eu acho que eu gostei muito disso. Eu acho que eu gostaria de fazer isso. Quem sabe eu até ensine as pessoas igual o André tá ensinando agora, né? E aí ele saiu com essa energia. Deu uma semana e eu perguntei: e aí? Como que você tá? Como que tá o seu processo? Como que tá a sua transformação interna? E ele não me respondeu. Ué, o que aconteceu? Por que ele não tá respondendo? Né? E aí é isso que eu encontro com a mãe dele. E a mãe dele fala: ele deu para trás. Ele não quer mais ouvir sobre isso. Por quê? Porque ele contou para um tio, um familiar dele, que começou a julgá-lo, começou a dizer que aquilo era errado, que aquilo não era de Deus, que aquilo era do mal, que ele estava se corrompendo, etc, 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 etc. Ele era um adolescente, ele não tinha pensado que talvez aquele familiar tivesse um sistema de crenças, que é a forma como acredita, como vê a realidade, que não estava aberto para aquela nova realidade que ele estava vivendo de transformação pessoal, de autoenergização. Então, o primeiro ponto para você conseguir lidar com a descrença da sua família sobre a sua intuição e sobre o eu superior é, ao invés de você falar abertamente: nossa, eu tô aprendendo a canalizar meu eu superior, eu tô aprendendo como que eu consigo trabalhar os meus medos, como eu consigo trabalhar as minhas crenças, como eu consigo trabalhar a minha energia, eu tô aprendendo como eu consigo ajudar outras pessoas, atendendo essas pessoas, inclusive você, vem cá que eu posso te ajudar hoje, né? Às vezes, se você fala isso para uma pessoa que ela tem um sistema de crenças que ele é muito fechado, em qualquer perspectiva que seja, ela, por amor a você, que fique claro, por amor a você, pode acreditar que você está indo para um lugar perigoso. E é importante que essa reflexão exista. Por quê? É um movimento de proteção também do clã, da família, das pessoas próximas. É natural. A pessoa, aquele tio daquele garoto fez isso por amor. Não fez isso porque ele é do mal, porque ele é cruel, porque ele quis acabar com os sonhos do menino, não. Em algum lugar dentro dele, ou talvez em todos os lugares dentro dele, ele acredita com certeza que ele fez um bem para aquele garoto, fazendo com que ele se afastasse desse processo. E eu sei que você que está me assistindo aqui, se você se interessou por este tema, né, por esse título especificamente, né, lidando com as descrenças da família sobre a intuição e sobre o seu eu superior,
Você talvez ou esteja passando por um desafio como esse ou tenha medo de passar por um desafio como esse. Então, eu vou desenhar aqui para tentar contextualizar um pouquinho. Bem-vinda, Marisa, bem-vinda, Andréia, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Então vamos lá. Vamos imaginar que você está passando por um processo pessoal. Isso ficou feio demais. Por acaso vocês estão ouvindo batidas? A Aline tá pregando, resolveu agora, no meio da live, pregar quadros na parede, mas eu espero que vocês não estejam ouvindo. Mas se vocês estiverem, saibam que é a minha esposa maravilhosa pregando coisas na parede. Sim, vocês estão ouvindo. Meu amor, a galera tá ouvindo você fazer a obra em casa às 8h40 da noite. Ela não está me ouvindo, ela deve estar lá fora. Bom, tudo bem, que seja. Vamos ouvir a Aline fazendo obra. Um pouquinho. Você está vivendo o seu processo de transformação pessoal. Ou seja, o seu campo de energia, ele está passando por uma transformação. E essa transformação leva a gente para um lugar muito clássico, né? O lugar clássico que eu sempre gosto de contar, que é você, sendo a pessoa A, aí você tem um amigo, tem uma amiga, tem um parente, que seja, tá? Que tá lá. A pessoa B. Vocês estão em comunhão, vocês estão em conexão, vocês estão com a vibração semelhante, de alguma maneira. Agora ela ouviu. Muito bem. Vocês estão em conexão, vocês têm algum tipo de vínculo energético. E esse vínculo energético tem tudo a ver com o fato de vocês pensarem coisas semelhantes, fazerem coisas semelhantes e estarem em lugares semelhantes. Porque o sistema de crenças de vocês se parece. Ele está em conexão, está em ligação. Tá? Entretanto, quando você começa a mudar o seu padrão de pensamento, o seu padrão de sentimentos, até mesmo os lugares que você frequenta, pode ser, por exemplo, que, sei lá, você participa de um grupo de natação. Para dar um exemplo que não é necessariamente da família, tá? E aí você decide mudar. Você decide que não é mais a natação que você quer, você decide que é o futebol que você quer, por exemplo. Isso faz com que você comece a se desconectar um pouco daquelas pessoas. Dava para ouvir você batendo, o pessoal falou aqui, por isso eu pedi para você parar. Pode esperar a live, né? Aqui a gente pode fazer barulho até 3 horas da manhã que não tem vizinhos. Pode ser? Você espera um pouquinho? Você se importa de encher a água para mim? Muito bem. Então, o que acontece nesse momento, né? Você é a pessoa A. A sua vibração, ela começa a fazer assim. E ela oscila, tá? A nossa vibração oscila de todas as pessoas. Mas você está crescendo no seu processo. Crescendo no processo de conexão com você, com a sua própria essência, com o seu próprio coração. E aquela outra pessoa, seja amigo, seja parente, seja lá quem for, ela provavelmente continua no mesmo lugar e provavelmente ela sobe também. E às vezes ela desce, e sobe, e desce. Assim como você, que fique claro. Mas percebe que houve um distanciamento. Olha essa distância aqui. Essa distância que se constrói não necessariamente fará com que vocês nunca mais olhem um na cara do outro, nunca mais conversem sobre o mesmo assunto, nunca mais queiram estar juntos. Mas cria sim um afastamento entre vocês. E aí o que vai fazer com que você permaneça em conexão com aquela pessoa? Um elo que precisa ser feito entre ambas as partes. Ambas as partes que estão verdadeiramente interessadas em manter esta conexão. Isso se você for realmente verdadeira com a pessoa. Porque eu conheço algumas pessoas que fizeram o nosso método, né, que aprenderam com a gente o processo de conexão com o eu superior, que só contaram para o marido, só contaram para a esposa, só contaram para as pessoas próximas que estavam vivenciando esse processo, depois que já estavam bem avançadas no processo. Justamente porque pensaram, se eu contar antes, pode ser que ache que é balela, pode ser que ache que é bobagem. Então, o que eu preciso mostrar antes para essas pessoas é isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é a transformação.
E como que essa transformação ela é reconhecida pelas pessoas? A melhor maneira de você lidar com a descrença é a felicidade, a alegria, a percepção de estar inteiro, de estar inteira, de estar completo em si. Por quê? No fim das contas, a sua jornada, o seu processo de crescimento pessoal, ele é seu, ele pertence a você. E muitas vezes você acaba desistindo de percorrer a sua jornada, de percorrer o seu caminho de crescimento pessoal, de crescimento espiritual, por medo exatamente disso aqui, por um medo de um descolamento das pessoas mais próximas de você. Só que isso não necessariamente precisa acontecer. Eu tenho um amigo que ele é meu amigo desde 2008, faz bastante tempo que nós somos amigos. Entretanto, o nosso contato diminuiu bastante. E ele tem pontos de vista, ele tem piadas, inclusive, que pra mim elas sinceramente não são mais engraçadas.